noite, vocês estão bem? Dá um abraço apertado aí que está do seu lado. E aproveita aí já o laço afetivo que você acabou de estabelecer. Dá a mão para essa pessoa, vamos orar juntos. Pai, obrigado por sua graça que tem corrido atrás de nós e nos alcançado com amor, com bondade, com longanimidade e nos dado tantas e tantas oportunidades e ocasiões para que façamos de novo, para que façamos melhor. Eu sei, Pai, que na Tua soberana vontade o Senhor estabeleceu essa noite para que estivéssemos aqui. E eu clamo a Ti, ó Pai, que essa reunião da Tua igreja para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, não seja inútil, mas que o Senhor encontre em nós um terreno fértil, para que a Tua palavra possa ser plantada, germinada e gerado muito fruto a partir disso. Por isso, Pai, converta o nosso coração ao Teu coração, converta a nossa mente à Tua mente, dá-nos compreensão, discernimento da Tua palavra, para que de fato entendamos que tudo isso aqui não se trata de um clube gospel, não se trata de religiosos fanáticos de alguma forma tentando se aproximar de um Deus desconhecido, não. Que tudo isso aqui se trata do Deus verdadeiro, que está vivo, está no nosso meio, pronto para nos salvar e nos resgatar. Por isso, Pai, dá-nos discernimento. Eu clamo a Ti, Pai, que aqueles que vieram até aqui com as suas mais diversas demandas e motivações, desde as mais puras até as mais carnais, que nós saiamos aqui com o nosso coração enxertado no Teu coração, com a nossa mente colocada na Tua mente, para que este mundo não nos aprisione, mas que sejamos livres para viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Jesus, fala conosco, dá-nos revelação, dá-nos discernimento, que enquanto a Tua palavra é exposta aqui nessa noite, o Senhor possa curar a nossa alma, possa restaurar as nossas casas, possa nos fazer, ó Pai, aptos e preparados para vivermos os Teus planos e vontades sobre a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, com essa graça e com esse favor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Semana passada nós encerramos o tema Heróis da Fé, quem estava aqui na semana passada, e conversamos a respeito de Billy Graham, falando e expondo o texto de Mateus 28, 18, quando Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei convosco até a consumação dos dias. Lembrando que essa comissão, ela foi nos entregue, nos foi dada a partir da autoridade que Jesus tem. Jesus é aquele que tem a autoridade, ele tem governo, ele tem permissão para governar, e é o direito dele exercer governo. E sendo o direito dele exercer governo, ele nos ordena, ele nos comissiona para que preguemos o Evangelho, façamos discípulos. Portanto, em última análise, em última instância, todos nós temos parte na obra de Cristo. Amém? A obra de Cristo, ela não é seletiva, ela não é dada e entregue a alguns homens e mulheres apenas, não. A obra de Cristo, a obra dele chamada igreja, foi entregue a todos nós. Todos nós somos participantes e coparticipantes da obra de Cristo. Obviamente que como num corpo, cada um tem a sua função. Mas ainda assim, todos temos uma função. Você não foi chamado para sentar as suas nádegas em uma cadeira
e reduzir o cristianismo a sentar-se numa cadeira em uma igreja. Amém? Existe um chamado universal, global, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que se fizeram discípulos de Cristo. Quantos aqui são discípulos de Cristo? E qual é esse chamado? O chamado de fazer outros discípulos. O chamado de discipular. E obviamente que isso não se trata de uma sistematização religiosa, não se trata da forma como nós fazemos discípulos aqui na Onda Dura, mas diz respeito a um chamado que eu e você precisamos guardar no coração e responder a ele. Talvez é verdade que você não esteja hoje apto para fazer discípulos. E eu não quero jogar esse fardo, esse peso sobre as tuas costas. Mas é bem verdade que, estando apto e preparado, ou seja, tendo sido equipado, treinado com a palavra de Deus, então agora você tem uma comissão. E essa comissão é de fazer outros discípulos. Até que o mundo todo conheça Cristo e todas as nações possam receber do Evangelho de Cristo. Amém? Você é animado a respeito disso? Isso é demais. Nós somos uma igreja missional. Nosso propósito como igreja não é estabelecer aqui um ambiente legal e bacana para que você esteja, não. Nós estamos te preparando, te forjando em Cristo, para que você vá pelo mundo e pregue o Evangelho. Eu não quero plateia titular aqui, que não falte, não. Eu quero que no nome de Jesus você seja encorajado e empoderado pelo Espírito, cheio dele, para que o mundo conheça Cristo através da sua vida. Então, pegando carona na semana passada, eu entendi da parte de Deus que eu deveria falar a respeito da qualidade de quem prega o Evangelho, acerca da qualidade de quem discipula, acerca desse chamado comum a todos nós. E por isso eu intitulei o tema dessa mensagem como Prega o Evangelho sem mimimi. Olha para quem está ao teu lado e diga aí, prega o Evangelho sem mimimi. Amém? Pregue o Evangelho sem mimimi. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Essa é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. E no capítulo 2 ele começa esse capítulo dizendo: irmãos, está falando para a igreja, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Você provavelmente sabe um pouco a respeito do ministério de Paulo, ou pelo menos ouviu falar a respeito do ministério dele. Paulo é aquilo que a Bíblia chama de alguém nascido em fora de tempo e chamado em fora de tempo. Paulo é o apóstolo dos gentios, porque os apóstolos não estavam obedecendo ao chamado de pregar o evangelho a toda criatura. Pelo contrário, eles quiseram ficar encastelados em Jerusalém, e ficando encastelados em Jerusalém, Deus então pinça e chama um homem fora de tempo, chamado apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo seja o pregador do evangelho para aqueles que até então não tinham promessas da parte de Deus, para os gentios. Gentio não é alguém gentil, ok? Gentio é alguém que não está diante ou dentro do pacto da aliança de Deus. Eram os povos não judeus. E Paulo então é chamado para pregar o evangelho para os gentios. E o apóstolo Paulo destaca aqui nesse primeiro versículo algo que eu quero que chame a tua atenção. Ele diz: a minha visita a vocês não foi inútil. Não foi inútil. O que é inútil? Aquilo que não é útil. Mas dentro de uma definição bíblica, nós podemos definir que aquilo que é inútil é aquilo que não é eterno. Amém? Você concorda? Aquilo que é inútil é aquilo que não dura para sempre. Talvez pode ter até utilidade durante algum tempo, mas é utilidade apenas para essa vida, não traz utilidade para a vida eterna. E Paulo está salientando que a visita para essa igreja não foi inútil. Por que não foi inútil? Porque foi útil.
Útil em qual aspecto? Útil porque acrescentou algo a eles. E isso, obviamente, que para mim e para você que nos propomos a viver como igreja de Cristo, é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque nós não deveríamos e não podemos aceitar reuniões inúteis. Se tem algo que eu detesto com todas as minhas forças, é gastar o meu tempo precioso com coisas inúteis. Alguém aqui já tirou um dia de descanso? Aí você fala, não, hoje eu vou descansar. E você confunde a definição de descanso com preguiça. E você transforma aquele dia no dia de preguiça, não de descanso. Aí você assiste, sei lá, uma série da manhã até de noite. Então os olhos já estão brilhando, vermelho. Aí você chega de noite com aquele sentimento de inutilidade. Alguém aqui já passou por isso? Você chega de noite e fala, o que eu fiz com o meu dia? Menos um dia na minha vida. Porque você inutilizou o seu dia. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus para sermos produtivos. E uma vez sendo restaurados por Cristo, fomos chamados por Ele para sermos produtivos em todos os ambientes onde nós estamos. Sabe que tristeza seria ou será se esse culto for inútil na tua vida hoje? Quem aqui tem uma quarta-feira para dar e vender? Todos nós não temos essa largueza de vida e de tempo ao ponto de desperdiçá-lo. Portanto, nós deveríamos ter um compromisso com aquilo que nós fazemos, e o compromisso com aquilo que nós fazemos, enquanto igreja nós só fazemos coisas úteis. Por isso, quando eu estou reunido com o meu grupo pequeno, precisa ser útil. Eu não vim aqui para comer pipoca. A minha reunião de discipulado precisa ser útil. Eu não vim aqui ouvir as mazelas de alguém, não, eu vim aqui ser edificado, eu vim aqui produzir algo, eu vim aqui entregar algo, precisa ser útil. Agora, diante disso, normalmente, nós olhamos essa questão de maneira unilateral. Como assim? Nós pensamos, ok, então eu concordo, nós devemos fazer coisas úteis. E essa responsabilidade, ela está nas mãos do pastor, do pregador, ela está nas mãos de quem ministra o louvor, não nas minhas mãos. Salvo engano teu, grande engano teu. Porque a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo orienta e exorta aquela igreja que eles deveriam se organizar para entregar a Deus de maneira ordenada aquilo que eles haviam para entregar a Deus. Por quê? Paulo diz, nós nos reunimos como igreja, cada um tem um salmo, cada um tem uma palavra de encorajamento, tem uma profecia, a gente precisa organizar essa bagunça porque está muito bagunçado. O que Paulo está dizendo é o quê? A origem do culto, a origem da reunião em volta de Cristo é uma adoração. É um culto, e culto não se faz de mãos vazias, amém? Nós precisamos nos reunir tendo em mente que precisamos entregar algo. É inútil esse culto se essa noite você não vier aqui cooperar e colaborar com a adoração. É inútil. É inútil você se reunir com o seu grupo pequeno se você não estiver disposto a entregar algo, a participar com algo, que seja com uma palavra de encorajamento, ou que seja com uma torta, glória a Deus. Mas que você seja participante desse momento de edificação. Nós, como igreja, precisamos compreender que Cristo nos chamou para sermos produtivos em tudo que fazemos, e nós não temos tempo para perder com coisas inúteis. Por isso que a Bíblia nos exorta, dizendo, por exemplo, não se entregue a discussões vãs, a conversas vãs. Não se entregue a elas, porque elas são inúteis. Que saia da sua boca apenas aquilo que for para edificar. Se não for para edificar, use o maior dom de todos, cale a boca. Cale a boca. Porque as nossas reuniões precisam ser úteis.
Sabe que tristeza, meus irmãos, participar de um grupo pequeno onde se pretende buscar a Deus e chegar lá e ver superficialidade, vaidade, pecaminosidade. Sabe, num ambiente onde as pessoas deveriam estar se perguntando quem é Deus, como nós podemos conhecê-lo mais, elas ficam fofocando umas às outras. Não pode, não deve ser assim. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, isso precisa ser eficaz, precisa ser útil, edificante. Amém? E isso é uma mútua responsabilidade. É uma responsabilidade de todos nós. No versículo 2, o apóstolo Paulo continua dizendo: apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, só para você se contextualizar, Paulo ele está fazendo menção daquilo que é narrado em Atos capítulo 16 e capítulo 17. No capítulo 16, o apóstolo Paulo ele vai até Filipos, e lá em Filipos ele se depara com uma mulher que fazia adivinhações, uma cartomante ou algo do tipo dentro do nosso contexto. E aí então ela pega e solta uma a respeito do apóstolo Paulo e diz: ele é servo do Senhor, servo do Altíssimo. E o apóstolo Paulo olha para aquela mulher e diz: sai, demônio. Ele consegue ter discernimento que aquela mulher estava possessa por demônios, e de fato o demônio sai dela, ao ponto que aquela cidade fica revoltada. Por que fica revoltada? Porque aquela mulher dava muito lucro para os seus senhores, e agora ela não tinha mais um demônio de adivinhação. O ser humano é uma catástrofe, né? E a cidade fica revoltada, porque agora o mercado não está girando. Essa mulher parou de fazer a função dela e angariar fundos para o benefício de alguns poucos religiosos, de religiões pagãs naquele contexto. E aí, então sabe o que faz com o apóstolo Paulo? Submetem a ele a severos açoites, e ele é açoitado por pregar o evangelho. Posteriormente, o apóstolo Paulo ele é preso em uma prisão junto com Silas. Essa história você conhece, lembra? Que na meia-noite ele está adorando, e aí acontece terremoto, cela se abre. Acontece lá em Filipos. No outro dia de manhã, o apóstolo Paulo não fugiu da cadeia, ele permaneceu na prisão. E no outro dia de manhã ele é preso, algemado, e um toco de madeira no meio da cidade. Ele passa lá grande parte do dia algemado no meio da cidade, até o momento que decidem libertar. Então o apóstolo Paulo agora é liberto. E depois disso, o que ele faz? O que você faria? Presta atenção. Você prega, liberta uma mulher endemoniada, você é açoitado, você passa a noite na prisão, você acorda no outro dia e toma um banho de sol com uma algema presa no centro da cidade, e aí você é solto. O que você faria? Diga aí para quem está do teu lado, vamos conversar um pouco. O que você faria? Para casa, tirar férias, ia chorar. Chorar você já ia antes, né? O que você faria? Tirar um dia off, um ano sabático. Sabe o que Paulo faz? Ele levanta, sacode a poeira e vai para Tessalônica fazer o quê? Pregar o evangelho que o havia açoitado na noite passada. Essa é a atitude de quem foi chamado por Cristo. Porque como a palavra mesmo diz, para nós que conhecemos a Cristo, e eu te incluo nessa, no nome de Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, pastor, eu tenho medo de morrer. Provavelmente você tem medo de morrer porque você não conhece as promessas de Deus sobre a tua vida. A morte é promoção para o crente, velho. Paulo levanta-se e vai até Tessalônica.
E diz: como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Paulo ainda estava com a camisa sangrando, gente. Paulo mal tinha dormido durante aquela noite, e agora ele está em Tessalônica pregando o Evangelho corajosamente com a ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que se espera de alguém que foi comissionado por Deus é que essa pessoa não retroceda, que essa pessoa não volte atrás. Aquele que pegou a mão no arado não pode olhar para trás. E Paulo dá um exemplo clássico disso. Ele levanta a cabeça e vai servir a Deus. E sabe, isso é extremamente confrontador. É ou não é? Porque quantos irmãos decidem dar um tempo de Deus, dar um tempo de cristianismo, se é que tem como, dar um tempo de igreja, porque eu tenho muitas atividades. E Paulo está dizendo: eu levei chicotado, filho. Eu queria ter atividades, eu tenho chicote. Porque tem muita coisa para fazer. Porque meu casamento não está bem. O apóstolo Paulo abriu mão de se casar para pregar o Evangelho. Mas você não precisa abrir mão de casar para pregar o Evangelho. Eu também não abri. Glória a Deus por isso. Mas agora, você não pode abrir mão de pregar o Evangelho porque você casou. Esse é o X da questão. Você não pode abrir mão da sua comissão, da sua responsabilidade como cristão, porque alguma coisa aconteceu na sua vida. E nós temos exemplos disso, diversos exemplos disso. Como, por exemplo, uma irmã da igreja muito querida e amada, a Paulinha, esposa do Adriano, ela passando por severos tratamentos de câncer, quimioterapia, nós chegando para ela e falando: eu acho que você não deveria apacentar, liderar um grupo pequeno. E ela, passando por tudo isso, ainda decidiu permanecer sendo fiel àquilo que ela entende que Cristo chamou ela. Você está entendendo? É uma questão de consciência. Paulo levante, sacode a poeira e continua corajosamente e ousadamente, porque ele sabia quem o havia chamado, e outra, ele sabia o valor daquele chamado. Na noite retrasada, se eu não me engano, morreu um grande corredor de Fórmula 1 conhecido, chamado Niki Lauda. Quem conhece esse cara? Enfim, pessoas que gostam de Fórmula 1 vão conhecer ele, tricampeão mundial na Fórmula 1. E a biografia desse homem é impressionante. Olha só o retrato da insanidade e da loucura desse homem. Ele sofreu um acidente, se eu não me engano, foi em 76. Foi queimado, o carro bateu, e você olha as imagens e você fica impressionado. Foi queimado. E aquele ano ele estava disputando o grande prêmio de Fórmula 1, ele poderia ser campeão novamente, bicampeão, porque ele havia sido campeão em 75. E aí, para disputar o último prêmio, que era o prêmio do Japão, ele dá seus pulos, e dentro de 40 dias, depois de um gravíssimo acidente, tendo grande parte do corpo queimado, ele volta às pistas para correr, para disputar o Mundial do Grande Prêmio. Parece o apóstolo Paulo, né? Só que não. Ele estava disputando o Grande Prêmio. O que é o Grande Prêmio no céu? Deus dá risada. Deus dá risada de qualquer prêmio humano. E esse homem tanto entendeu que
nesse prêmio que ele voltou a disputar, dentro de 40 dias depois do acidente dele, ele nem acabou a corrida porque teve muita chuva, e ele decidiu não acabar a corrida para não arriscar sua vida, porque entendia que a sua vida tinha mais valor do que um grande prêmio. Onde eu quero chegar com isso? Não considero a minha vida de valor algum, se tão somente eu puder completar a carreira que me foi proposta. Sabe qual deve ser a ambição de todo aquele que de fato segue a Jesus? Não o astiete de Jesus, quem é discípulo de Jesus. A grande ambição é a ambição de Paulo, cumprida por Paulo. Acabei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé, fui fiel, corri a corrida que me foi proposta. E a pergunta que eu te faço é se você tem sido essa pessoa. No versículo 3, o apóstolo Paulo, a partir disso, então ele diz: nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Paulo, ele está exortando a igreja de Tessalônica, e ele está dizendo: a partir de tudo que eu falei, saibam de 3 coisas importantes. Primeiro, a nossa exortação não tem origem no erro. Em qual sentido? O que nós estamos falando para vocês não tem origem em motivações equivocadas. O que eu estou falando para você aqui nessa noite não tem origem em motivações equivocadas. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu angariaria muito mais ouvintes, muito mais plateia, se eu falasse algo para você como, por exemplo: seja feliz, está tudo bem, cuide da sua vida, Deus vai te prosperar. Mas eu sei que não é verdade. Não que você não vai prosperar, amém? Que você prospere em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que o Evangelho é um convite a uma mudança de vida. O Evangelho é um convite a uma tomada de atitude diferente daquela que você tomava anteriormente. A exortação de Paulo não tinha origem no erro, também não tinha motivos impuros, e nem intenção de enganar aqueles irmãos. Isso me faz lembrar, inclusive, de um herói da fé que a gente conversou na semana passada, Billy Graham. Nas cruzadas dele, chegou uma altura do campeonato que alguns jornalistas começaram a difamá-lo, dizendo que ele colocava uma música no momento de apelo, tipo assim, para sensibilizar as pessoas e enganar elas. Uma música, um hino antigo, Tal Qual Estou. E aí Billy Graham ficou furioso com isso, ele tomou uma decisão: então quer saber? Tira a música. Meus irmãos, é glorioso, porque ele prega, ele chega no final da sua pregação, ele faz um apelo num estádio com milhares e milhares de pessoas e não toca nenhuma música. Ele diz: quem aqui quer entregar sua vida a Jesus e se comprometer com Ele? E começa a sair de todo o estádio, milhares de pessoas indo até a frente, naquele silêncio mórbido. Você só ouve as pegadas das pessoas, comprovando que não é a música, não é nada disso. O que tem para poder para salvar é a pregação do verdadeiro Evangelho, do Evangelho de Cristo. Não são palavras de autoajuda. Você não precisa mais de palavras de autoajuda. Você não se cansou disso, não? Você não se cansou de promessas triunfalistas, de emocionalistas? Você não chegou, não se esgotou? Eu me esgotei. Eu não aguento mais isso. Eu vou em alguns lugares pregar e ouço algumas pessoas falando, eu falo: pelo amor de Deus, de novo. De novo essas mesmas promessas, essas mesmas profecias. Eu quero a verdade. E se a verdade é dura, se a verdade me confronta, eu quero ela. Porque eu prefiro chorar uma noite e me alegrar quando o dia amanhecer.
do que me alegrar à noite e chorar quando o dia amanhecer. Eu prefiro viver uma vida me arrependendo dos meus pecados do que viver uma vida disfarçando os meus pecados e chegando no fim dela me defrontar com a realidade de que eu sou merecedor do inferno. Amém? Por esse motivo, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: Cri, por isso falei. Quantos creem em Jesus, no Evangelho, na palavra? Você que levantou sua mão, diga assim: cri, por isso falei. Básico. Eu falo do que creio. Eu não falo por alguma motivação impura, eu não falo porque eu acho, porque eu penso, ou porque tem algum contorno, não. Até inclusive existem muitas pessoas maliciosas que começam a confabular 1001 teorias, como se dizendo, por exemplo, o pastor é pastor porque ele ganha dinheiro das ovelhas. Meu irmão, se existe um meio péssimo de viver, é tendo que ser sustentado por meio da pregação do Evangelho. É péssimo. Por quê? Porque a primeira coisa que você trata é essa coisa, esse estigma. E tirando esse estigma, tem vários outros, como por exemplo, o fato inequívoco de que talvez muitos desconheçam, que eu me tornei pastor recebendo nada, e durante um ano eu recebi absolutamente nada para ser um pastor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquilo que eu falo, o primeiro que escuta sou eu. Quantos aqui exercem liderança na igreja? Quando você fala alguma coisa para o teu discípulo, a primeira pessoa que precisa escutar é você. E porque você crê naquilo, então você fala. E não apenas porque você crê de maneira teórica, mas porque eu creio e vivo isso, então eu falo. Você pode ter plena convicção que eu, como seu pastor, não sou uma pessoa perfeita. Agora você pode ter plena convicção de que tudo que eu falo, eu tenho um compromisso enorme de tentar viver com todas as minhas forças. Porque eu creio na palavra de Deus. Você crê? Eu creio na palavra de Deus, eu creio que ela é a verdade. Eu creio que nela está contido todos os segredos de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nela. E por isso que eu falo ela, e por isso que eu não torço ela para tentar agradar os teus ouvidos. Quantos aqui já foram muito confrontados em cultos aqui da Onda acerca de seus pecados, vida e assim por diante? Eu amo você. Mas meu objetivo não é te agradar. Meu objetivo é ser fiel com aquilo que Cristo me confiou. Paulo vai dizer algo em Gálatas 1:10 que eu particularmente amo. Ele diz assim: acaso agora busco a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Um argumento muito lógico. Eu lembro que eu fui num debate numa universidade um tempo atrás, uma universidade bem secularista, progressista e assim por diante. E no meio lá da universidade, era um debate interreligioso, assim por diante. No meio lá do debate, levantou uma pessoa e perguntou assim: pastor, homoafetividade segundo a palavra é pecado? Eu falei: é. E ele olhou para mim e falou: nossa, que absurdo, você fala isso só para ganhar fiéis para a tua igreja? Eu olhei para ele e falei: se fosse para ganhar fiéis, eu falaria que não é. Quanta gente está querendo ouvir isso nos nossos dias? Mas eu não posso ser desonesto com aquilo que eu creio que é a palavra de Deus. Onde é que eu quero chegar com isso em relação à tua vida? Meu irmão, pregue o Evangelho sem mimimi. Isso não significa sair dando chapuletada e tiro para tudo quanto é lado, amém? Mas significa ter compromisso com a verdade. Acredite em mim, nem todo mundo vai crer.
E não é tua responsabilidade agradar aqueles que não creem. Não é a minha responsabilidade. Se eu quisesse agradar a homens, seria gigolô, seria, sei lá, qualquer outra coisa. Mas porque a minha finalidade é agradar a Cristo, então a minha responsabilidade é pregar a partir daquilo que eu creio. E não a partir daquilo que os outros querem ouvir. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos diante de uma ditadura da opinião. Sim ou não? Vivemos diante de uma ditadura da opinião, aonde você se acha errado por pensar diferente de algumas pessoas e crer diferente de algumas pessoas. Eu quero dizer, juridicamente falando, primeiro, isso é teu direito. E segundo, espiritualmente falando, mesmo que esse não fosse teu direito, esse é teu dever. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então vocês sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, tire de você esse fardo, esse peso, que eu já tirei muito tempo atrás, de querer agradar as pessoas. Se fosse para agradar as pessoas, eu não seguiria seguidor de Cristo, e nem você. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ele vai continuar dizendo, ao contrário, como homens aprovados por Deus. Quantos aqui querem ser aprovados por Deus? Como gente íntegra, reta, gente íntegra nas suas motivações e nas suas obras. Isso é integridade. É ter as motivações corretas e as ações corretas. Como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? É agradar a Deus, meus irmãos. Não é teu marido, não é a tua esposa, não é os teus filhos, é a Deus. É a Ele é o alvo da nossa afeição. Vocês bem sabem que nossa palavra nunca foi de bajulação. Nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo 5. Não foi nem de bajulação. O que é bajulação? É usar meios e artifícios para ganhar alguns em benefício próprio. Olha para quem está ao teu lado, dá um chacoalhão e diga, não seja bajulador. Não seja bajulador do teu marido. Amém? Provavelmente, se você tomar uma atitude hoje de não ser bajuladora do teu marido, você vai arrumar treta na tua casa. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, melhor uma semana com treta e um marido transformado, do que uma vida com um marido medíocre. Não seja bajulador da sua esposa. Tenha compromisso com a verdade. Queira agradar a Deus. Melhor um tempo de conflitos, intrigas, discussões e debates na sua casa, do que uma vida inteira com uma esposa que não vale a água da louça. Não seja bajulador entre os irmãos. Sabe, ninguém aqui está te obrigando a estar aqui. A porta está aberta para você entrar e sair. Se você não está disposto a crer na Bíblia e viver a palavra de Deus, saiba que aqui não é o seu lugar. E eu não tenho nenhuma pretensão de tentar aprender aqui. Eu não fui chamado para encher prédios, eu fui chamado para encher o céu. Você não foi chamado para agradar pessoas, você foi chamado para agradar a Deus.
Portanto, o que eu quero dizer é que parece que é muito óbvio, claro que nós não devemos ser bajuladores, mas vamos combinar aqui, quantos de nós se entregam à bajulação? Sim ou não? Quantos de nós somos bajuladores? Bajuladores na igreja, bajuladores no trabalho, bajuladores em casa, bajuladores com os irmãos, com a família, bajuladores. E Cristo está nos convidando a partir da postura do apóstolo Paulo a não ter compromisso consigo mesmo, mas ter compromisso com Cristo. Compromisso com a palavra. Pais. Quantos aqui são pais? Não bajulem seus filhos, eles não precisam de bajulação. Eles não precisam de mentira, eles precisam de verdade. Eles precisam que você fale a verdade. Sabe por quê? Porque o teu filho vive numa sociedade bajuladora. Se você não tem compromisso com a verdade, ele nunca vai ouvir a verdade. E vai viver uma vida inteira iludido, enganado com a mentira. Portanto, a partir da postura do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica, e essa é uma palavra hoje bem pastoral, não sei se você percebeu, bem eclesiástica, bem nossa igreja, eu quero te convocar a tomar uma atitude firme em Deus, a não permitir que os ambientes onde você esteja se tornem inúteis, amém? Segundo, a ter uma atitude corajosa e ousada como a de Paulo, tendo compromisso com os compromissos que você tem em Cristo, tendo Paulo sido açoitado, perseguido e preso, ainda assim continuando em pé e pregando o evangelho que lhe foi confiado, que essa seja a nossa postura. E por fim, abandone a atitude bajuladora. Abandone a atitude bajuladora. Cristo não nos chamou para vivermos uma mentira, uma fantasia, uma ilusão. A vida com Cristo é a verdade. Deus tem uma vida incrível, extraordinária para você, meu irmão. Mas essa vida incrível, extraordinária está do outro lado do arrependimento. Não é possível ressuscitar com Cristo sem antes morrer em Cristo. Não é possível viver a vontade de Deus sem antes não se amoldar ao padrão do mundo. Não é possível viver os planos de Deus se você não for um sacrifício vivo, santo e agradável. Portanto, a partir disso, meu convite para vocês é prega o evangelho sem mimimi. E para encerrar, eu só vou citar a história de Natã exortando o rei Davi. Quantos aqui já ouviram falar dessa história? Ou já leram? Está lá em 2 Samuel. Natã, um profeta, vê que Davi estava em pecado. Aliás, meu irmão, profecia não é ficar fazendo adivinhação no futuro, isso é ocultismo. Profecia é corrigir a partir da palavra de Deus. Amém? Natã vai corrigir Davi. Por quê? Porque Davi tinha pecado, pecado feio. E aí Natã conta uma historinha para Davi. Uma ótima forma de você exortar teus irmãos. Conte a história dos outros, porque é mais fácil ele acusar os outros do que ele mesmo. Aí então Natã conta uma historinha para Davi. Qual que é a historinha que Natã conta para Davi? Havia num reino um homem muito rico que chegou de viagem. E aí ele querendo comer, mas mesmo tendo muito gado, ele pegou o gado de um homem muito pobre que só tinha um bezerrinho. E ele pegou aquele bezerrinho, tomou para si porque ele tinha poder, e então matou aquele bezerro e o comeu. E aí Natã lança então a pergunta enigmática para Davi. Davi, o que a gente faz com esse homem? É demais, esse é um método de exortar perfeito. Davi olha para esse homem e diz: quem que é ele que eu vou matar ele? Quem que é esse sem noção? Como tirou o pobre cabritinho daquele homem?
Olha a coragem, a ousadia e uma postura sem bajulação de Natan. Natan olha para aquele homem e diz: é você. Você é esse homem. Você roubou Betseba de Urias, matou Urias. Tudo que Urias tinha era a família dele, por teu bel prazer. Você destruiu uma família, Davi. Davi, quando olha para isso, ele fica deveras confrontado. E você pensa que Natan acabou por ali? Não. Natan olha para Davi e diz: e por isso você é amaldiçoado. O teu filho será amaldiçoado. O filho do adultério será amaldiçoado. Davi, diante disso, então, ele se arrepende e diz: o que eu posso fazer? Natan olha para ele e se arrepender, mas a maldição não tem como tirar, não. Naquele contexto, né? Mas você entende o alto índice de compromisso daquele homem com a verdade? Você já imaginou falando isso para um rei? Se falar para um presidente na República das Bananas que a gente vive já seria muito difícil? Imagine falar para um rei. Cortar o seu pescoço seria, digamos assim, o item básico. Mas Natan tinha compromisso com a verdade. Ele não se entregava a uma vida de bajulação. E a nossa história é feita de homens assim. Você ouviu falar de Bonifácio? Bonifácio foi um governante que exortou Dom Pedro I. E corrigiu e exortou Dom Pedro II. Um homem comum, mas que era íntegro. E sabe, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que a minha, talvez a minha seja essa, porque eu sou pastor, aí a minha visão é um pouco mais maquiavélica da igreja. Mas quanta integridade falta no meio da igreja. E quando eu digo da igreja, não é porque a igreja é ruim, não, é porque a igreja é mundana, o mundo é pior. A igreja é um pouquinho melhor. Se a igreja falta integridade, no mundo falta dobrado, triplado, triplo carpado. Mas ainda assim, no meio da igreja, não deveria haver falta de integridade. O compromisso com a verdade deveria ser o nosso primeiro e maior compromisso. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Pregue o evangelho sem mimimi. Não tenha medo. Vivemos dias favoráveis, mas virão dias que não serão favoráveis. Tenha compromisso com a verdade. E diante desse compromisso com a verdade, nessa noite, se você quer dizer diante de Deus: Deus, quer saber? Eu acho que eu tenho sido um tanto quanto bajulador. Eu acho que eu tenho diluído as verdades, eu acho que eu tenho disfarçado, eu acho que eu tenho vivido para agradar os outros, para agradar minha família, para agradar meu marido, para agradar os meus irmãos da igreja. E nessa noite eu quero dizer diante do Senhor, diante da igreja: chega disso. Eu quero integridade, eu quero retidão no que eu falo. Se você quer assumir esse compromisso diante de Deus, de quebrar uma atitude bajuladora, aí no seu lugar mesmo, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. A verdade tem poder para transformar. A mentira, o engano, ele pode até ser agradável aos ouvidos, mas eles não são úteis para a nossa vida. Que no nome de Jesus hoje vocês sejam tomados por uma atitude diferente daquela que talvez vocês tinham até aqui. Que, como o apóstolo Paulo hoje, você possa sacudir a poeira e dizer: bora pregar o evangelho. Bora falar a verdade em um mundo da pós-verdade. Bora abraçar a causa de Cristo, o sofrer de Cristo, para que eu possa experimentar também a sua glória. Jesus, eu clamo e coloco diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que estão em pé.
O Senhor conhece, ó Pai, o desafio que eles vivem na rotina e no dia a dia deles. Eu clamo a Ti, Cristo, que o Senhor nos dê a mesma atitude que a Tua. Que por mais que tenha perdoado o pecador, nunca abriu mão da verdade para amar alguém. Jesus, desfaça essas mentiras que existem na nossa mente, de que para amar uma pessoa é necessário concordar. Dá-nos, ó Pai, temor pela Sua palavra e responsabilidade com a vida que temos contigo. Jesus, desenvolve integridade no meio da igreja. Desenvolve integridade no meio das famílias aqui representadas. Espírito Santo de Deus, dá-nos um maior compromisso contigo e com Sua palavra, para que o Senhor seja glorificado a partir da nossa vida. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor dessa maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque-se em pé no seu lugar. Sabe, quando eu conheci a Cristo, ou na verdade, quando eu fui encontrado por Ele, foi o dia mais terrível da minha vida. Eu nunca chorei tanto. E não de emoção. Eu nunca chorei tanto de dor. Para ser mais preciso, eu chorei durante umas 2h30, 3 horas. Com Cristo falando a verdade acerca de mim. Do quanto eu era pecador e precisava de salvação. Eu nunca havia ouvido a verdade daquele jeito. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia tem razão e Jesus tem razão ao afirmar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. Você quer ter um casamento livre? Tenha compromisso com a verdade. Você quer viver uma igreja incrível? Quantos aqui querem viver uma igreja incrível? Tenha compromisso com a verdade. Tenha compromisso com a verdade uns com os outros. E no nome de Jesus, abandone uma atitude de bajulação. Eu e você não fomos criados para agradar a homens, fomos criados para agradar ao Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que é digno de adoração, honra e glória para todos sempre. Amém? Dê um abraço na pessoa que está ao teu lado, diga a ela: pregue o evangelho sem mimimi. Amém?